Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e hoje, 3 de março, nós vamos meditar de Josué capítulo 10 ao capítulo 12. E ontem nós finalizamos, com um acordo de paz dos gibeonitas, No capítulo 10, Israel derrota o exército do sul. Então, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai, matando o seu rei, assim também destruído a cidade de Jericó e matado o seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e o seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. O que esse rei fez? Mandou comunicar a todos os reis da sua redondeza para que juntos eles pudessem guerrear contra os gibeonitas. Olhe lá, venham e ajude-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Os gibeonitas enviaram mensagem a Josué no acampamento de Gigal, dizendo: não abandone os seus servos, suplicaram. Venham depressa e salva-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus vieram da região montanhosa, uniram forças para nos atacar. Josué, todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gigal para Gibeon. Não tenham medo desses reis, diz o Senhor a Josué. Eu os entregarei na sua mão e nenhum deles será capaz de resistir vocês. Que coisa extraordinária! Eu fico imaginando Josué recebendo essa mensagem e transmitindo isso aos guerreiros. Eles saíam para a batalha, certos de que a vitória era garantida. Eu acredito que isso dava um ânimo e eles lutavam era com afinco, sabendo que a batalha estava ganha por promessa do Senhor. E aí, Josué e todos os seus melhores guerreiros, lutaram. E ele marchou a noite toda de Gigal até Gibeon e pegou os exércitos de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muito deles em Gibeon, perseguiram os seus inimigos, E aí o texto fala que ainda o Senhor destruiu muitos deles com uma terrível chuva de pedra, de granizo que ele enviou do céu e continuou até chegar a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. A guerra aqui foi uma guerra muito dura, muito ferrenha, Eram muitos guerreiros, não era apenas contra uma cidade, eram 5 reis. Então Josué, em meio à guerra, estava vendo já o dia, o sol querendo declinar, E aí Josué olhou e falou: não vai ser possível vencer essa guerra hoje. E o texto fala que ele orou ao Senhor diante do povo, pedindo nada mais, nada menos que Deus fizesse o sol parar. É isso mesmo. O texto fala que o sol parou e a lua aonde estava, até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. O sol parou no meio do céu e não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante a este, quando Deus respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna. É isso mesmo. Sabe o que Josué mandou? Fechar a porta da
caverna com pedras e colocou um guarda de plantão. Enquanto isso, sabe que esses reis se esconderam, Josué continua a batalha até conseguir abater todos os guerreiros, né? Depois que conseguiu fazer tudo isso, Josué veio aqui no versículo 22 do capítulo 10, mandou remover as pedras que estavam dentro da caverna e tirar os 5 reis lá de dentro. E o texto fala que eles foram executados, né? Ao entardecer, essa batalha tinha sido ganhada. A israelita destrói logo em seguida as cidades do sul. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e destruiu, matou todos os seus habitantes, incluindo o seu rei, sem deixar sobrevivente. E aí nós vamos ver aqui uma sequência de guerras, uma sequência de batalhas. Eu, por exemplo, não gosto muito de filme de guerra. Então, quando eu deparo com esse cenário aqui, sabe, eu fico imaginando esses guerreiros de Israel. Eram dias e dias de guerra incansável, né? Eles eram incansáveis. E o que estimulava, o que motivava esses homens? Deus nos deu essa terra por herança. Não vamos recuar, não vamos renunciar, lutaremos porque o Senhor é conosco, né? E aí no capítulo 11 nós vamos ver Israel derrota o exército do norte, né? No final do capítulo 10 a gente está vendo as cidades do sul, agora o exército do norte. E foi a mesma coisa, né? Os reis se juntaram e saíram para lutar. O texto fala que os seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. E os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos a vocês. Vocês deverão cortar, né, os tendões dos cavalos e queimar os carros de guerra, porque era um orgulho para eles, né? Esses carros de guerras e esses cavalos, era um exército muito bem equipado. E aí Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa novamente, né? E os israelitas perseguiram e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida, né? Assim Josué conquistou toda aquela terra da região montanhosa, toda o Negueb, até a região ao redor da cidade de Gozém, as colinas do oeste, o Vale do Jordão, os montes de Israel, as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que é em direção do Seir, o monte de Alaque, que sobe em direção a Seir, né? Até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Herbon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios. Ninguém na região fez tratado de paz com os israelitas, exceto os heveus e os gibeon. Lembra que no devocional passado eu disse que a primeira coisa que eles faziam é oferecer o tratado de paz. Se eles não aceitassem, haveria guerra. Então aqui nós podemos ver que apenas 2 povos aceitou o tratado de paz, que foi os heveus e os gibeonitas, né? Gibeon, o povo de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra. E aí nós podemos ver o final do capítulo 11 dizendo assim: assim Josué reassumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído a Moisés. Josué entregou ao povo de Israel como herança e repartiu entre as tribos, e por fim a terra descansou da guerra. Que coisa linda, não é? Depois de uma sequência tão grande nós vemos o povo herdar a terra.
terra que manava leite e mel, terra que era por promessa de Deus a este povo, terra que foi, sabe, sonhada por Abraão, Isaque e Jacó. Agora o povo tinha ela por possessão. Toda a batalha foi recompensado quando eles adquiriram a posse daquele território. No capítulo 12 é apenas um resumo dizendo que os reis do leste do Jordão também foram derrotados, né? E o oeste do Jordão, então norte, sul, leste, oeste, de todos os lados. E aí nós podemos ver que o capítulo 12 finaliza com a listagem de reis vencidos por Israel. Foram 31 reis derrotados nessa sequência de guerra. O que hoje nós podemos aprender? Tem promessa? Vai ter guerra. Mas, se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então não desista das suas guerras, porque fiel é aquele que te prometeu. Ele está contigo nas batalhas, como estava aqui com o povo de Israel. Então somente não temas, seja corajoso, seja destemido e ousado diante da promessa que o Senhor tem dado aos seus filhos. Deixa eu orar por você. Senhor, nós te agradecemos, papai, porque sabemos que não há vitória sem guerra, mas é tão extraordinário olharmos para esse cenário bíblico. Vemos tantas guerras, mas vemos a vitória certa declarada pelo Senhor. Obrigada, papai, porque temos a ti, Senhor. E isto é o melhor que podemos usufruir aqui nesta terra. Ofertamos diante do teu altar tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.